dentro da sua própria lógica, você acha que o Lula é pior do que o Flávio ou não? Depende. Nesses aspectos ligados à corrupção. Porque, por exemplo, Acho que os dois são iguais. pensa o seguinte, se o próximo presidente da República, ele vai poder indicar, no pior cenário, salvo engano, contando a vaga recusada do Messias, Sim. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Lula, atual presidente, já indicou ampla maioria dos ministros dentro do Supremo. Os únicos não indicados pelo PT são, não indicados pelo Partido dos Trabalhadores, Gilmar Mendes, que vai se aposentar, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes. Esses são os ministros não indicados pelo PT. Todos os demais são indicados. Você não considera que é um risco muito grande o Lula, mais uma vez, indicar 4 nomes? Porque uma das razões de eu gostar das estruturas do parlamentarismo é que os partidos, eles fazem sabatinas, são trocas tão grandes que, puxa, as indicações tendem a ser melhores. Uma coisa que eu admiro nos Estados Unidos, não ter terceiro mandato. Porque as indicações são limitadas a 2 mandatos. O Lula teria o dobro de indicações do Supremo Tribunal Eleitoral, contando o período Dilma, puxadinho ali, mais 1 mandato, e contando o meio termo que ela fez, mais 1 mandato também. Vamos pegar que a Alexandre de Moraes é a indicação chapa PT-MDB. Então, assim, isso não é um risco muito grande institucional de poder, até vendo a forma de operação do Eu acho o do seguinte, PT? se a gente tem alguma chance de travar mais indicações, Tem que travar. de travar mais indicações ao Supremo, é com o Lula no poder, porque a direita, que deveria, pelo menos nesse mandato, nem fez, fala, não podemos deixar esse cara passar. Com o Flávio lá, ele só indica e a galera só abaixa a cabeça. Porque a nossa maior crítica ao Flávio justamente ao Jair Bolsonaro ele fez tudo o que o PT queria e não teve a revolta das pessoas, porque as pessoas estavam anestesiadas falando Por de qualquer ser outra coisa, por ser ele. Então a gente brinca o seguinte, a gente faz essa brincadeira. Tô colocando aqui o Cássio Nunes. Ó a hipocrisia da esquerda ali, ó. Ó o aborto vindo ali, hein? Põe o PGR aqui. Ó as drogas, hein? Ó as drogas. Eu vi isso acontecer, velho. Eu vi gente falar assim... Entendo. Meu, eu não vou falar disso, cara. O cara vai pra rua e pergunta pro cara assim... Ó Cuba, hein? Ó Cuba, hein? Porra, bicho. É o IUPT. É o IUPT, cara. Mas Entendeu? uma coisa é fato. Se o Lula vencer esta eleição, o que eu espero, sinceramente, que não aconteça, Eu também não. ele vai poder indicar 4 nomes. Sim. Ele já indicou a ampla maioria. Se é um presidente, é loucura. Por isso tem que acabar a reeleição mesmo. É loucura que o fiscal da Constituição, o guardião da Constituição, possa indicar tantos ministros ao Supremo. Sim. Eu concordo que as sabatinas são fracas, elas serão, na minha visão, em qualquer cenário. Também Eu não acho. acredito num Congresso muito eficiente. Sabatinas serão fracas. Mas ainda assim, a indicação pessoal, porque as indicações tendem a ser muito pessoalizadas. E nesse último mandato dele, poxa, ele indicou o advogado pessoal, o amigo e colega de longa data, Flávio Dino, MJ dele. Ele indicou o Messias, que é o cara do áudio. MJ? Ah, Ministério da Justiça. O cara do áudio que ia levar o papel para ele ser ministro e não ser preso. Ele indicou... Tô esquecendo alguém. Não, o Zanin e o Flávio Dino. Não, o E Zanin, agora o Flávio Messias, Dino e agora o que era do Messias. papel. Então, assim, são 3 indicações personalistas, 0 impessoais. Então, o que eu imagino a partir disso? Que as próximas indicações dele vão ser mais personalistas. Ele vai tentar o Messias pra sempre. Como que a gente... Quando ele indicou o Zanin, o que você espera do PT? Não, o Zanin é o cara, não. O Zanin é bom. O que você espera da oposição? O Zanin de jeito nenhum. Ele não pode, você não pode indicar o advogado. O que a galera fez? É melhor o Zanin do que o Flávio Dino. Aí ele indica o Zanin. Aí ele indica o Flávio Dino. Aí o que você espera do PT? Não, o Flávio Dino é bom. Eles fizeram. O que você espera da oposição? Nós vamos parar o Congresso, mas esse cara não vai ser indicado. Arthur, eu concordo 100% com você e quero falar um nome. Jorge Seife chegou a elogiar publicamente o ministro Zanin. Vários outros nomes fizeram, o ministro Flávio Dino, vários outros nomes fizeram. Eu concordo plenamente com você, plenamente. Eu vejo uma fraqueza nas sabatinas que me dá vergonha e nós Mas não é só a sabatina, né? É tudo. Não, o voto também, assim. E o Benedito oposição? agora no CNJ, o ministro Benedito, também acho bem problemático. Lógico, pelo amor de Então, Deus. assim, quando a gente olha, eu concordo. Só que a minha questão é, puxa,
eu acho que o maior dano, talvez um dos maiores danos que nós possamos ter no longo prazo na nossa república é permitir que o presidente Lula indique mais 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. E Só por que- isso estarei disposta a votar em quem estiver no segundo turno. Eu não, porque aí você vai votar num Flávio Bolsonaro que vai fazer indicação tão ruim quanto, que vai Não ser dá pra garantista, fazer. que não vai prender corrupto, senão ele teria que prender a própria família dele, que está no colo do tal do sistema. Ele não vai. Deixa eu falar uma coisa. Não, Ainda que você deixa eu te tivesse falar uma 100% coisa. certo. O que eu acho? Que é um medir pragmático muito claro do que você considera mais ou menos importante. Hoje, eu vejo que a coisa mais importante é impedir uma dominância ainda maior dentro do Supremo Tribunal Federal de uma determinada visão. Sim, Por que eu garantista. tenho medo disso? Porque eu tenho medo do que aconteceu em países como a Venezuela. Essa instrumentalização levar a uma situação muito problemática, sabe? A gente não chega lá. A gente não chega lá. Aí eu vou te falar, e o freio é porque Sim. interessa muita gente que a gente não chegue. Mas enfim, voltando aqui. Eu acho que o problema com os ministros do Supremo é o seguinte, cara. O Flávio não vai indicar bons ministros. Quem o Renan indicaria? Eu não tenho os nomes, mas com certeza não seriam garantistas. Seriam pessoas a favor de botar pra quebrar com o crime organizado, inclusive com os ministros de colarinho branco. Então eu não Nem posso acho que é nunca... garantista, sabia? Os votos do ministro Zanin não são muito Não, garantistas. mas o que acontece é o seguinte. Funciona assim. O STF é o super corporativismo. Super. Super. Ninguém é Talvez tão seja o unido maior- quanto eles. Talvez seja o maior do Brasil. O MBL é mais desunido Com do certeza. que eles. E o lance é o seguinte. Um dos maiores corporativistas ali é o próprio Gilmar Mendes, que tá junto com o Toffoli, que agora tá na turma do Alexandre de Moraes. São esses caras. Você não consegue indicar um nome que eles não aprovarem. Se você não for, eu vou bater de frente com você, mano. Pau no seu cu. Desculpa a expressão, é isso. E nenhum dos dois é. Acabou. Nenhum dos dois é. O Flávio não é. Só que o Flávio vem com o ônus dele não ser e as pessoas acharem que ele é. Então, o que, assim, discordo, mas o que você vê como ponto que não vai permitir ser menos pior essas indicações do que seriam as do Lula é que a população, por ser uma indicação dele, vai Tá falar... anestesiado. E o Flávio não pode correr atrás de bandido. Ele não pode, porque ele é um deles. Mas vamos pegar uma indicação que você colocou aqui, que é quem seria num cenário hipotético de Renan Santos, só pra gente concluir. Sei lá, eu não sei, eu não tenho um nome. Não, mas é isso. Como você imagina que é o melhor jeito das indicações acontecerem? Você defende que seja Não, eu acho que tem que ser prova, indicação do presidente. técnico? Eu acho que tem que ser presidente. As democracias mais estabelecidas são assim. Sempre são presidentes. Só que eu acho que o problema é o seguinte: você tem que ter mandato. E outra, eu vou te falar, como que o STF tem que ser reformado, isso vale mais do que a indicação. Número 1, você tem que ter mandato, acabou. 8 ou 10 anos com a completa impossibilidade dele exercer qualquer cargo público depois. Jasper Lewandowski. Choto, você é juíza de carreira, você vai virar ministro supremo? Legal. Entenda, você tem 10 anos, depois você vai dar aula, você vai dar palestra, Vai você vai pra advogar, iniciativa pode. privada, vai advogar. Uma quarentena básica, mas Acabou. Beleza? Essa é a primeira grande reforma. Segunda grande reforma. Acabe-se com os votos televisionados individuais. Tem que ser o seguinte. A corte vai decidir a portas fechadas e um porta-voz da corte vai falar a decisão da corte. E o ministro é proibido de dar entrevista sobre o seu voto. Não existe isso. O cara dá o voto, ele vai no Roda Viva falar por que o voto dele é bom e do outro é ruim. Não pode ter isso. O cara vai numa universidade dar uma palestra de por que ele... Como é que ele livrou o Bolsonaro? Por que ele livrou o Brasil do bolsonarismo, sei lá. Não, é proibido. Você não fala. Você só fala através do porta-voz. Então, a Jazz é a porta-voz da corte. Eu posso discordar completamente do que a corte decidiu. Você vai lá e vai falar, a corte decidiu isso, eu tenho que ficar quieto. É isso. A tua vida é essa. E a terceira, que talvez, na verdade, eu acho que essa é a mais importante, eu esqueci. Você tem que tirar o STF do Poder Judiciário. Você não pode ter recursos no STF. Acabou. O STF tem que ser proibido, completamente proibido, de julgar casos concretos. fim do foro também. Eu vou te falar que o foro nem é tão ruim se você acabar com o caso concreto. Porque, tecnicamente, o foro atrapalha o político. Tecnicamente. Você não tem um monte de instância onde você pode ter influência dentro do teu estado. Por exemplo, vamos supor o Ronaldo Caiado. Eu não tô falando que ele é. Vamos supor que ele fosse o maior ladrão do mundo. E ele fosse processado no Goiás. Ele ia falar, irmão, deixa com o pai. A ideia do foro é, tira do controle do cara e joga direto numa instância onde ele não tem controle. Só que hoje, como os ministros, eles podem julgar casos concretos e tem um rol de escritórios que vivem disso, ele simplesmente pega o teu caso, recebe os milhões e engaveta.
Acabou, ó. Desculpa, eu tô cheio de coisas. E aí você brigou, ó, desengavetou. Exatamente. Então é o seguinte, você vai tirar o STF do judiciário. Ele só vai julgar caso abstrato, só vai julgar lei. Essa lei constitucional, essa lei não é. Acabou. Você acabou com os superpoderes dos ministros. O foro que se discuta depois. Eu acho que o foro dessas três coisas é a menos importante. Ó, das três, Tá. eu só sou contra a segunda. Que é o A porta-voz. televisão. Você achava importante? Eu acho que não. Acho que tem que estar registrado lá, Eu mas... tenho dúvidas, mas ao mesmo tempo eu acho que a visibilidade... Muita gente faz a crítica que não deveríamos saber o nome dos ministros do Supremo. Eu discordo. Deveríamos saber o nome dos ministros do Supremo. O que não deveríamos é ver ministros descumprindo a lei da magistratura em determinados programas, falando sobre casos que eles vão julgar ou casos que eles podem vir a julgar. Isso eu acho errado. Mas a visibilidade, eu acho que ela traz uma atenção também positiva. Não é que o Supremo antes era tão melhor assim, embora ele fosse melhor. Mas é que ninguém dava importância e atenção. Então, também acho que é importante a população, até pelo argumento que você fez em relação às sabatinas, isso, a população tá ativa, conhecendo, discordando. E o sistema dos Estados Unidos é mais parecido com o que você está defendendo. E existe um distanciamento grande da população dessas decisões. Mas eu entendo o seu argumento, que é essa visibilidade dada nos votos tem feito com que alguns ministros... Sim. estejam vivendo vidas de Agora, celebridade. Deixa eu falar, a maior reforma de todas a gente tem que... Eu fui num evento em Nova York e o Barroso foi palestrar. O Barroso falou assim, vocês ficam falando que o ministro isso, ministro aquilo, STF isso, STF aquilo. Quem decidiu isso foi o legislador em 88. Foi o constituinte. E é verdade. O constituinte deu ao STF, delibere tudo. A frase do presidente segundo instância assim, trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quem decide? Exato. Isso é um Porra, problema. então a gente errou. A gente errou. Jess, a gente põe piso salarial de categoria na Constituição. Isso é loucura. Cara, não, isso é loucura. Não, isso... Você tem noção eu acho que não tem nenhum país do mundo que tem isso. A emenda master, ela vinha numa PEC. Emenda 11 verdade, dentro de uma PEC. Verdade. E ela estava Eu na nunca parei pra PEC. pensar nisso. O FGC na PEC. Olha o absurdo. E ali o Vorcaro foi inteligente. O que ele pensou? Pô, se isso vai no bolo, tá na PEC o FGC. Então tá lá, é difícil corrigir. Cara, depois, ia demorar. Falar, eu nunca parei pra falar isso. Caralho, a emenda master era uma PEC. É uma PEC. Caralho, ela tá numa PEC. Verdade. O Brasil, você vai tudo mudar é a Constituição do seu país pra ver quanto que os bancos vão deixar de fundo pra eventualmente se um investimento privado der errado. E olha a ideia de longo prazo dele. O que ele pensou ao fazer isso? Puxa, se isso, que eu imagino, tá? Se ele fez, supostamente ele teria ali dado pro... O supostamente é mais uma proteção, né? Ele teria dado pro Ciro Nogueira e tava na PEC. O texto, segundo as mensagens da PF, é o texto ipsiliter lá. O que ele deve ter imaginado na cabeça de Daniel Vorcaro, que não tá lá, não tá falando nada, então fazer essa ilação pra ele. Ele deve ter pensado, se eu pôr na PEC, quando estourar, se estourar, pra corrigirem, vai ser difícil. Tá fudido, porque é uma PEC, e uma PEC exige um nível de votação muito superior. Então é muito mais difícil você mudar uma PEC, é igual a escala de trabalho tá na Constituição. Pô, tudo é PEC no Brasil, o povo é viciado em criar PEC, é absurdo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.